Conheça seu potencial para realizar a visão. Você precisa conhecer o seu potencial. De nada adianta, ok? Você ter a visão se você não conhecer o seu potencial, aquilo que está dentro de você para você realizar. Então eu preciso que você entenda que quando você descobre o seu sonho, quando você já descobriu o seu sonho, você também vai descobrir as habilidades para poder cumpri-lo, ok? Então é um casamento, queridos. Você vai descobrir o seu sonho e aí você vai descobrir logo em seguida as suas habilidades para realizar esse sonho, ok? Por que eu falo, querido? Conheça o seu potencial para realizar a visão. Porque muitas pessoas, elas têm uma visão, ela tem aquilo dentro dela, mas elas não sabem como colocar em prática. Muitas pessoas, umas até em nome da fé, elas fazem alguns absurdos, e nesses absurdos, essas pessoas elas decidem de alguma forma fazer coisas de qualquer jeito. E aí elas alegam depois que não deu certo, pastor, não deu certo porque eu errei naquilo. Veja bem, irmãos, nós precisamos entender que tudo na vida tem princípio. Tudo na vida está relacionado com aquilo que você vai fazer. E o que você vai fazer, você necessita de planejamento. Não é de qualquer forma, ok? É planejamento. Eu não anulo a fé de maneira nenhuma, porque fé não é um amuleto, fé é um estilo de vida. A palavra de Deus diz, o meu justo viverá pela fé. Então nós vivemos por fé. Mas nós precisamos entender que se eu tenho uma visão, queridos, eu tenho também então que conhecer qual é o potencial que eu tenho para realizar essa visão. Eu tenho que entender que isso está relacionado justamente ao sonho que eu vou realizar. Então você precisa ter esse cuidado. Eu vou pegar aqui o livro de Efésios, né? Eu vou mostrar isso para você poder entender o que eu quero passar para você. Amém? Olha que coisa maravilhosa. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Irmãos, quantas vezes a gente já viu esse versículo, já leu esse versículo, e para nós assim, de boa, é tranquilo esse versículo. A gente já ouviu, eu já ouvi, eu conheço de cor e salteado, pastor, esse versículo. Mas olha que coisa interessante. Nós não entendemos muitas vezes o que esse versículo, o que Paulo aqui quer dizer. Paulo, ele quando ele fala assim, olha que coisa assim, conforme o seu poder que opera em nós. Olha que coisa interessante. Quando Paulo está dizendo, conforme o seu poder que opera em nós. O que é esse poder? Potencial. Esse poder que opera em nós, potencial. O que Paulo está trazendo aqui é um poder, é um potencial que está dentro de cada um de nós. E onde é que está esse poder? Ele opera por onde? Através de quem? Através de nós. Então, esse versículo ele não fala só do poder que opera no céu. Ele está falando que é um poder que opera em nós. Ele não está falando, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera no céu. Ele está falando conforme o seu poder que opera em nós. Então existe um potencial de Deus dentro de cada um de nós. E esse potencial é um poder, é uma capacitação para a gente realizar a visão, para a gente realizar aquilo que está dentro do nosso coração. E quando Paulo está dizendo assim, conforme o seu poder que opera em nós, isso quer dizer que o quê? Que Deus ele coloca uma visão dentro de nós e o seu espírito dentro de nós é esse que é o potencial mais do que suficiente para as nossas necessidades. Preste atenção, eu tenho uma visão de Deus dentro de mim, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, Deus me concede essa visão, Deus me dá essa visão e através do Espírito Santo, que é o poder de Deus que opera dentro de mim, ele é o potencial, é ele que vai
me instruir, me capacitar para que eu possa realizar essa visão, para que eu possa, de alguma forma, pegar tudo isso que está no meu coração e transformar em realidade. Lembre-se, a visão é algo que está dentro de você, mas enquanto não for externado, não vai ser real. Mas é algo que pode vir a acontecer, vai depender de como você lidar com isso. Então, o que eu quero que você entenda, queridos, que existe um poder de Deus em operação na nossa vida. Então você precisa conhecer esse potencial para que você possa realizar a visão. E aí, querido, por mais que, preste atenção nisso, por mais que você seja alguém que imagine, você seja alguém que consiga desenhar na tua mente todas as coisas, você consiga fazer tantas coisas na sua mente, o que eu quero dizer para você, a sua imaginação, ela não vai ser grande o suficiente para tudo que Deus quer fazer para você. Muitas vezes você começa com uma visão, com algo, você fala, rapaz, eu já sei, isso vai dar assim, isso vai dar assim, isso vai dar assim. Eu vou dar um exemplo aqui de novo, aqui da igreja local. E eu chegava aqui na igreja e eu falava, meu Deus, que coisa linda, essa igreja está maravilhosa. E você acaba já acostumando com o ambiente, acostumando com as coisas. Então eu fui ver um ambiente maior, um lugar maior. E nós vimos um lugar de aproximadamente 1.800 metros quadrados, que é um terreno, na verdade, para que possamos fazer a construção. Porém, olha que coisa maravilhosa. Eu fui falar com o ministério, falar com a supervisão, falar com as pessoas que estão acima de nós, graças a Deus por essas pessoas, e eles falaram mesmo assim, cara, é pequeno. E eu fiquei olhando, eu falei, rapaz, mas é terra que só. Como é que o negócio desse é pequeno? Ele falou, é pequeno. Porque o chamado que está na tua vida, aonde você está, isso é de uma maneira que vai expandir muito rápido. Então, assim, por mais que é algo grande, mas ainda não é o suficiente para aquilo que é de acordo com você. Então, eu cocei minha cabeça e eu falei, rapaz, se eu não estou conseguindo visualizar isso, tem alguma coisa que eu preciso corrigir. Tem alguma coisa que eu preciso reavaliar. Então, quer dizer, as pessoas que estão associadas com a gente, são essas pessoas que vão olhar para mim e para você e elas vão ver além daquilo que nós estamos vendo. Esses tipos de pessoas vai promover tua vida. Esse tipo de pessoa, esse tipo de associação vai fazer, meu irmão, a tua cabeça dar um giro que você vai falar, rapaz, por que eu não vi isso antes? Porque muitas vezes nós estamos olhando dentro de uma situação, dentro de um ambiente e nós estamos calculando com as nossas condições. Mas você precisa entender que o Deus que dá o boi, ele dá o pasto. O Deus que dá visão, ele dá provisão. Então, o Espírito Santo dentro de nós é o potencial de Deus. Nós temos esse potencial para realizar a visão, para que a gente possa fazer isso tudo se cumprir. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Nós temos que fazer esse cuidado. Então, você já fez um passeio no teu sonho? Já veio algo dentro do teu coração que você sonha com aquilo e de repente você começa a fazer um passeio no teu sonho, você começa a ver as coisas, você começa a projetar imagens no teu sonho e você vai desenvolvendo isso, e você vai olhando e você vai colocando. Isso tudo é o que, queridos? Isso tudo nada mais, nada menos é, queridos, que são coisas que você começa a imaginar aquilo que Deus pode fazer por você. Então você começa a imaginar, você usa a tua imaginação e você começa a visualizar as coisas. Eu digo isso, querido, porque olha, lembra da história de Danielzinho, de uma criança que ele pega algo, né? Quando foi esses dias agora, cheguei em casa e aí ele veio brincar comigo na cama. Então ele estava, porque já era tarde, muito tarde, e a gente fica segurando por causa de barulho para não incomodar os vizinhos, né? E aí ele chegou, ele falou, papai, eu tô com uma bolinha na minha mão, eu tenho duas, a sua está aqui. Aí eu peguei a bolinha e falei, uau, e onde nós vamos jogar essa bolinha, papai? Ele olhou assim, ele falou, vamos jogar no espaço. Eu falei, bora. E aí eu joguei para cima, ele também fez fum, e ele ficava olhando. E aí eu peguei, botei tipo um binóculo, fiz tipo um binóculo, fiquei olhando para o céu, e eu fiz, nossa, papai, tá acertando na lua. Eita, pai, acertou na lua a bolinha. E aí
De repente ele, oh não pai, a lua está caindo. Eu falei, e agora pai, o que nós vamos fazer? Ele falou, calma, eu seguro a lua porque eu sou muito forte. Aí ele segurou a lua. Eu falei, nossa, mas é muito grande, o que nós vamos fazer com essa lua? Ele falou, papai, a gente vai devolver ela para o espaço. E ele, jogou ela de novo. E a lua voltou lá para o espaço. E aí eu fiquei, sabe irmão, eu vou brincando, e ao mesmo tempo o Espírito Santo vai subindo ministração nesse negócio. E aí eu fico ali, de repente ele falou, pai, papai, o senhor não está vendo? Aí eu falei para ele, o que pai? Eu não estou conseguindo ver. Aí ele falou, o sol e a lua estão aqui embaixo. Olha a lua. Eu falei, nossa, que cor que é essa lua? Ele falou, é branca. Eu falei, e o sol? Ele falou, é amarelo. Eu falei, mas está muito quente esse sol. Ele falou, vamos devolver eles para o espaço agora. Eu falei, embora. Eu falei, mas eu não consigo pegar. Ele falou, mas eu consigo, papai. Eu pego, porque eu sou muito forte. Então ele pegou a lua na mão esquerda, pegou o sol na mão direita e ele jogou para o espaço. E aí eu comecei imaginando, pensa na mente de uma criança que vai completar 4 anos de idade. Ele cria toda essa história, ele faz tudo isso porque ele sabe que o espaço existe, ele sabe que a lua existe, ele sabe que o sol existe. E na mente dele, ele tem uma bolinha e ele tem força suficiente para jogar essa bolinha, atingir o espaço e atingir a lua. É por isso que eu falo para as pessoas, o céu é o seu limite. O céu é o seu limite. Se uma criança consegue visualizar e no campo da mente dela ela desenvolve tudo isso, por que nós não voltamos a ser crianças na nossa imaginação e vamos sonhar os sonhos que Deus tem? Mas pastor, é um absurdo acertar a lua com uma pedra. Fala isso para uma criança, ele vai dizer, não, eu consigo. Você não consegue convencer ele de que ele não vai acertar a lua, porque na mente dele ele já acertou. Acertou ao ponto que ele deslocou a lua caiu e ele segurou. Agora, se uma criança consegue fazer isso, por que nós não vamos conseguir? Por que nós não vamos conseguir justamente a passear no nosso sonho, pegar as impossibilidades que se levantam e transformar ela em oportunidade? Pegue as impossibilidades e transforme em oportunidade, porque as oportunidades elas estão sendo geradas todos os dias. Primeiro ela tem que ser gerada dentro de você. Você tem que saber o potencial que está dentro de você para realizar essa visão. E quando você visualiza isso, você começa a ser dotado de criatividade. Você começa a desenvolver uma criatividade em você como nunca antes. E essa criatividade vai levar você a caminhar, a passear nos teus sonhos. E você começa de uma forma muito simples, de uma forma muito pequena, mas de alguma forma você tem que começar. Olha que coisa interessante. Você lembra lá em Jeremias, se eu não me engano é Jeremias capítulo 1, quando ele fala assim, não, mas eu não passo de uma criança, tal, e Deus olha e fala assim, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Ele diz assim, e antes que saísse da madra, te consagrei e te constituí profeta às nações. Olha que coisa interessante. Todos os termos que Deus usou para Jeremias foi no passado. Deus não falou nada para ele para o futuro. Deus usou tudo no passado. Olha o que Deus diz assim, antes que te formasse, quer dizer, no ventre materno, eu te conheci, quer dizer, eu já te conhecia. Antes da tua formação, eu já sabia. Antes que você saísse da madre, antes que você saísse da sua madre, já te consagrei, quer dizer, é passado, cara. É propósito. Então existe um potencial dentro de você, Jeremias. Existe algo que está dentro de você, Jeremias, que eu já coloquei dentro de você. Não tem como, Jeremias. Você nasceu para isso. Eu te separei para isso. Esse é o teu propósito. E quando você visualiza o propósito, esse potencial que está dentro de você, ele vai ser aflorado, ele vai vir para fora. Então ele usa tudo no passado. Por que ele está usando no passado? Porque para Deus, o nosso futuro já é passado. Deus ele já sabe do futuro. Ele é o alfa, o ômega, o início e o fim. Então o fim das coisas para Deus é o começo. Para ele tanto faz. Ele já esteve no nosso futuro. Então são coisas, querido, que
São coisas que nós muitas vezes dá nó na nossa cabeça. Dá nó. Quando você olha o que Jeremias ele vai falar, ele diz assim: ah, Senhor, mas eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Olha a reação que Deus tem para ele. O que Deus diz assim para ele? Cara, não diga isso não. Diga isso não. Se te constituir profeta, não me digas que tu não sabe falar não. Porque profeta tem que falar. Quantas desculpas a gente dá para que a visão a gente não venha cumprir? A gente começa a pegar pequenas limitações nossas e nós potencializamos ela e arranjamos desculpa para não fazer. Se Deus já chamou Jeremias e falou para Jeremias: Jeremias, eu te constituí profeta. Profeta tem que falar. Aí Jeremias vai pegar justamente a ferramenta principal, que é a fala, que é justamente a voz, que é o que o profeta vai usar, e ele vai usar contra Deus. Deus, o senhor não entendeu. O senhor não está entendendo. A questão é que eu não sei falar. Eu não sei falar. O senhor está falando que eu sou profeta, mas eu não sei falar. E o que Deus faz com ele? Cara, eu te constituí. Não diga que tu não sabe falar. Se eu te chamei para falar, tu vai ter que falar. Sabe, queridos, se você potencializar as limitações que você tem, você nunca vai romper. Nunca vai romper. Mas, pastor, o senhor não sabe onde eu moro. O senhor não sabe qual é a realidade da minha família. Deixa eu te dizer, essa realidade pode ser mudada. Essa história pode ser mudada. Essa história sua pode mudar. Agora, não vai depender de Deus, vai depender de você. Você entender a visão e dentro da visão você entender os propósitos, as ferramentas que Deus colocou para você começar agora a fazer uso delas. Senão você não vai chegar a lugar nenhum. Então, quando Deus mostrou para Jeremias o porquê que ele nasceu, Jeremias ele descobriu o que podia fazer. Quando Deus mostrou para ele, falou: Jeremias, olha, você nasceu porque você é profeta. Eu te chamei para ser profeta. Quando ele soube que era profeta, então ele descobriu o que ele podia fazer. Em outras palavras, Jeremias ele entendeu a sua visão. Ele entendeu qual era a visão. Então ele começou a perceber o que? A sua habilidade. Então Jeremias ele entendeu qual era a visão de Deus na vida dele e por causa disso agora ele começa a desenvolver a habilidade. Qual é a habilidade? Alguém que diz que não sei falar, agora ele vai desenvolver a habilidade de falar. Por quê? Já que ele é profeta, ele tem que desenvolver isso. Se você tem um projeto no teu coração, seja comércio, seja empreender, qualquer coisa na área que você for fazer a respeito disso, preste atenção em nome de Jesus. Preste atenção, você precisa desenvolver isso. Se é na área de venda, você tem que desenvolver habilidades de relacionamento, de convencimento. Você tem que desenvolver parcerias onde você vai cada vez mais crescer. Então as suas habilidades elas vão começar a ser treinadas ao ponto de você conseguir aquilo que você quer. Então o problema muitas vezes é que as pessoas estão olhando, estão esperando uma mágica, mas não vai acontecer mágica. Agora, olha que tudo que é interessante nisso tudo. Ele dizia assim, eu no começo eu pensava assim, sabe, irmão, eu vou dizer eu por mim mesmo, eu pensava que eu não poderia falar em público. Eu tinha uma limitação com isso. Eu tinha vergonha, um português limitado, umas conjugações, até hoje mesmo eu troco. Antigamente eu falava, nós vai, a gente vem. Sabe, mano, é meu português. Aí deu uma melhorada, porque eu fui aprender. Mesmo depois de velho, tu tem que aprender, você tem que ir, você está lidando com o público. Né? Não é todo mundo que vai ter a limitação que eu tenho. Então, em cima de tudo isso. Agora, olha que coisa interessante. Quando eu entendi o chamado, o propósito, então as minhas habilidades começaram a desenvolver. E aí você vê, querido, tudo quanto Deus te chama para fazer, veja bem, Ele vai habilitar a fazer. Tudo quanto Ele te chamou para fazer, vai haver habilitação dele na tua vida para isso acontecer. Olha que coisa interessante. O que Deus falou com Jeremias? Jeremias, ele disse assim, eu não sei falar não. Eu não sei falar não. Eu não sei falar, eu não passo de uma criança.
Mas a palavra de Deus diz que depois o Senhor estendeu a mão e tocou a boca dele. E o Senhor disse, eu ponho na tua boca as minhas palavras. Jeremias 1:9. Ele falou, eu não sei falar. Então Deus foi, tocou na boca dele e falou assim, pois eu vou pôr as palavras na tua boca. Eu vou pôr as palavras na tua boca. Agora, ter palavra na boca e não falar não resolve nada. O que nós precisamos entender, Deus nunca vai chamar você. Deus nunca vai chamar você para fazer algo para o qual já não lhe deu habilidade para fazê-lo. Ou, irmão, entenda, pastor, mas eu não nasci para isso. Se Deus te chamou para você, veja bem, se Deus te chamou para você ir para outra nação, Deus te chamou para você ir para a Índia, pregar o evangelho. Eu nem sei que língua fala lá na Índia. Deixa eu procurar um outro lugar que fala uma língua que eu conheço. Então vamos lá. Deus te chamou para você ir para a Suécia. Você vai falar sueco, não é isso? Pronto. Sueco. Nem sei como é que fala sueco. Ok? Ele já colocou habilidade dentro de você. Você vai ter uma aptidão para aprender essa língua de uma maneira que outras pessoas não têm. As pessoas, você vai falar, rapaz, mas é tão simples, como vocês não conseguem? É porque dentro de você já tem essa habilidade. Você precisa agora treinar, desenvolver ela. Por quê? Porque o chamado que você tem é para onde Deus vai enviar você. Para outras pessoas, o que nós não podemos é igualar as pessoas e dizer, como você não está entendendo isso? Isso é tão fácil. Eu amo números. Para mim, frações, equações, eu adoro essas coisas. Tem pessoa que vai falar, tu é doido. Porque não tem habilidade para aquilo, é algo que ela não tem. Então, irmãos, não permita que nenhum ser humano julgue o seu potencial. Não permita. Não permita que pessoas rebaixem você. Não permita que pessoas venham ridicularizar você. Não permita que pessoas venham de alguma forma olhar para você e dizer que você não é capaz. Só Deus e você, talvez nem você, sabe aquilo que está dentro de você. Somente Deus, Ele sabe o potencial que Ele colocou dentro de você. E o potencial que Deus colocou dentro de você, Ele acredita tanto que você está vivo até hoje. Enquanto você está vivo é porque está dando certo, é porque está funcionando. Ok? Deixa eu te dizer algo sobrenatural. Você é perfeito para o seu propósito. Você é perfeito. Você encaixa direitinho para o seu propósito. Tudo, querido, tudo a seu respeito está determinado pelo seu propósito. Então você é perfeito para executar esse propósito. Quando Deus criou você, quando Ele planejou você, Ele deu a constituição certa para cumprir este propósito. Então sua herança, a sua etnia, a cor da sua pele, a sua língua, a sua altura, todos os outros aspectos físicos que você tem na sua vida é para cumprir a visão. Então é essa onda que vem hoje, querido, de cor de pele, que não sei, que não é hoje, isso já existe desde que, deixa eu te dizer, tudo tem um propósito. Deus não errou. Deus não errou. Deus não errou. Essa tua altura, a cor da tua pele, a sua etnia, a sua herança, tudo isso é um propósito para que você venha executar aqui na terra. Aí as pessoas ficam, mas eu não me aceito assim. Então você está rejeitando o propósito de Deus. Rapaz, se aceite, o primeiro passo, se aceite. Entenda que tem coisas, habilidades em você que só você tem. Não tem outras pessoas igual a você, não tem. Amém? Então a gente tem que ter isso aí. Então você foi formado para um propósito. Você foi formado, você foi gerado para um propósito. Então você é perfeito para o seu propósito. As pessoas podem pensar no que faz, mas rapaz, com esse tamanho aí não tem condições não. Quem disse? Quem disse? Quem disse? Lembre-se sempre, quem colocou o propósito dentro de você, o potencial dentro de você foi Deus. E Deus não erra. Deus não erra. Deus não falha. Deus não, você não é um rato de laboratório que está em experiência. Amém? Você não é um rato de laboratório. Você não está em experiência para ver se vai dar certo. Quando você nasceu já deu certo. Quando você era apenas um esperma, naqueles milhões de esperma que estavam lá para fecundar dentro do óvulo, você
Você ali já deu certo, já nasceu vencendo. Você deixou todo mundo para trás e entrou lá, fecundou, nasceu, tá aí você hoje. Aí se você ficar com seus traumas do passado, porque minha mãe não gostava de mim, meu pai não gostava de mim, nem o cachorro gostava de mim. Que conversa é essa? Que conversa é essa? Tu é um propósito. Olhe para frente. O passado eu não tenho como mudar, eu tenho que olhar para frente, eu tenho que ver as coisas para frente. Por quê? Porque existe um potencial enorme dentro da minha vida. Existe um potencial enorme dentro de mim que eu tenho que avançar, querido. Eu tenho que avançar. E eu vou andando cada vez mais, avançando cada vez mais, em nome de Jesus. Amém? Então, ele deu habilidade. Amém, queridos? Para que você possa desenvolver a visão que ele colocou dentro de você. Outra coisa, querido. Eu falei ontem, eu falei na parte 2, eu falei aí sobre emprego, sobre trabalho. Olha que coisa interessante, deixa eu só trazer isso aqui para você poder alinhar isso. O seu emprego, amém? O seu emprego, aleluia. O seu emprego hoje, ele pode conter um potencial escondido para a verdadeira obra na sua vida. Sabia disso? O emprego que você está hoje pode ter algo lá dentro, tem um potencial escondido lá dentro, justamente para você descobrir qual é a verdadeira obra da sua vida. Eu vou te dar um exemplo disso. Você já viu pessoas, querido, que não conseguem conviver com outras em ambiente de trabalho? Todo ambiente de trabalho sempre vai ter uma pessoa que é difícil lidar com ela. Você sabe do que eu estou lhe dizendo. E eu fico muitas vezes me perguntando, o porquê que muitas pessoas não conseguem desenvolver isso? Por que tantas pessoas fazem questão de querer atrapalhar a nossa vida? Aí eu fiquei pensando esses dias sobre algumas pessoas que passaram na minha vida, quando eu trabalhava em empresas, tudo, e prejudicar, querer trazer situações para que eu não crescesse. Tu sabe o que eu fazia com isso, queridos? Eu não posso usar a expressão que eu uso, porque você pode ficar, de certa forma, até escandalizado. Mas, como eu estou fazendo a live, eu vou me dar o direito de fazer isso. Tu já viu cavalo em dia de desfile? Conhece essa expressão? Cavalo em dia de desfile? Pronto. Seja um cavalo em dia de desfile. Somente isso. Por quê? Porque o Deus que dá sonho, ele não frustra a gente. O Deus que ele dá sonho, ele nos dá sonho, querido, para nos livrar de uma mediocridade de vida. Deus nunca vai te dar um sonho, para você viver uma vida medíocre. Nenhuma visão que Deus dá ao homem é uma visão pequena que só cabe ele, que só cabe a pessoa. A visão que Deus dá, querido, ela é grande o suficiente e abrange o maior número de pessoas. Então Deus nunca vai te dar um sonho, um projeto para você ser alguém medíocre, para você viver numa mediocridade. Você precisa entender que vem um potencial dentro de você para que você desenvolva, que você vai desenvolver tudo aquilo que Deus está colocando dentro de você. Por quê, pastor? Porque o potencial que está dentro de você, ele só vai ser revelado para você quando você disser sim para o seu sonho. Você já disse sim para o teu sonho? Se você só sonha e você não disse sim para o teu sonho, você não vai descobrir o potencial. Mas ele só vai ser revelado quando você disser sim para o teu sonho. E quando é que eu digo sim, pastor, para o meu sonho? É quando você se posiciona. É quando você acredita, você diz sim, é isso que eu quero. Você começa agora a abrir as oportunidades. Quantas oportunidades? Não precisa você ficar chateado comigo sobre isso. Mas quantas oportunidades eu e você perdemos porque nós não tínhamos caráter suficiente para administrar? Quantas oportunidades bateram na nossa porta e nós, de alguma forma, não tivemos condições de administrar essa oportunidade? Quantas situações vieram para nós para nos favorecer e nós não estávamos prontos, nós não tínhamos descoberto aquilo que estava dentro de nós e nós perdemos essas oportunidades.
tudo isso está relacionado, porque nós não dissemos sim para o nosso sonho, não dissemos sim para a visão que Deus colocou dentro de nós. Nós acreditamos e investimos nos sonhos das pessoas, mas nós esquecemos que nós temos sonhos para realizar. Então, o potencial que está dentro de você, esse potencial, ele vai ser revelado. Ele vai ser revelado quando você disser sim para o teu sonho. Sabe, eu tenho uma frase que eu sempre falo ela. É melhor você estar preparado e não ter nenhuma oportunidade do que você ter uma oportunidade e você não estar preparado. Se prepare nos aspectos da tua vida. Se tem que estudar, estude. Se você tem que fazer cursos em outras em empresas e tudo, faça curso. Você precisa se capacitar cada vez mais. Se você tem que aprender outro idioma, aprenda outro idioma. Se você precisa, você tem que desenvolver. Se você tem que desenvolver relacionamento na tua vida, e quando eu falo relacionamento, eu estou falando de amor, eu estou falando de amizades, parcerias, mas você tem dificuldade em se relacionar com as pessoas, você precisa desenvolver isso. De alguma forma você tem que chegar. Eu sempre falo isso, queridos, não existe pessoas estranhas. Existem amigos desconhecidos. Existem pessoas que nós não conhecemos, ela apenas. Mas basta você conhecer e você vai ver que essa pessoa tem dom, tem talento. E essa pessoa ela vai investir na tua vida com apenas uma sugestão, uma dica. Ou muitas vezes essa pessoa é justamente a resposta que ela precisa para aquele momento na vida dela. Então você tem que entender os tempos e as estações de Deus. Então o seu potencial ele só vai ser revelado quando você disser sim. Sim, é isso que eu quero. Esse é o meu sonho. É isso que eu vou atrás. Por quê, pastor? Porque a habilidade de cumprir a sua visão, ela vai ser manifestada quando você diz sim. Sim para quê? Para o sonho. E aí tem um detalhe muito grande. Quando você obedece a Deus. Obedecer a Deus é o princípio de todas as coisas. Se você não honrar a Deus, se você não amar a Deus acima de todas as coisas, você só vai ter sonhos, você só vai ter visão dentro de você e muitas vezes você não vai conseguir realizar aquilo que você quer realizar. Por quê, pastor? Lembra de Neemias? Neemias, ele abriu mão de tudo e ele confiou em Deus para que Deus pudesse prover o que fosse necessário para ele poder edificar ou reedificar o muro. Sabe, irmãos, muitas vezes quando a tua visão você tá dentro de você e você diz sim para o teu sonho, você não vai começar com todos os recursos, mas deixa eu te dizer, você tem que começar. O primeiro passo é fundamental. Se você não der o primeiro passo, não tem como dar o segundo. É como você dirigir um carro numa estrada e você vai fazer a curva. Você não sabe o que tem lá depois da curva. Mas conforme você vai avançando e vai fazendo a curva aos poucos, o que tem lá na frente vai sendo revelado para você. Vai sendo mostrado para você. Então, se você pegar as grandes empresas, as grandes indústrias, as grandes multinacionais, se você for ver essas grandes empresas, todas elas começaram pequena. Muitas começaram no fundo de uma casa, outras começaram dentro de um quarto, outras começaram dentro de um barracão velho e elas se tornaram grande potencial. Existe um livro maravilhoso, O Catador de Sonhos, ok? Eu não lembro o primeiro nome dele, eu lembro que o segundo nome é Rufino. Eu não me lembro, eu tenho esse livro aqui comigo, é O Catador de Sonhos. Um homem que era catador de latinhas, um homem que ele catava latas na rua, e ele disse que ele quebrou 6 vezes catando latinha no negócio. Passados os anos, esse homem, ele nada mais hoje é que dono da Diesel, uma empresa que fatura em torno de quase 50 milhões de reais anuais. E ele lançou um livro chamado Catador de Sonhos. Sabe, queridos, a gente precisa de histórias como essa. E quantas vezes a gente passa na rua e vê alguém catando uma latinha e a gente fica pensando, oh, tadinho, coitado dele. Mas você sabia que essa pessoa tem um potencial dentro dela e o que ela precisa é que alguém vá e mostre, incentive e tire ela disso? Sabe, queridos, o que eu fico pensando às vezes é que como pode? Nós vemos muitas pessoas, olha que coisa interessante, quantas pessoas se matam de estudar, se arrebentam, não estou dizendo que não tenha que estudar, viu?
a pessoa tem que estudar, a pessoa tem que ler, a pessoa tem que fazer tudo isso, é correto. Mas eu fico vendo, muitas vezes, quantos noticiários a gente já viu? Filho de catador de papelão no lixão, não sei o que, lia livros que estavam no lixo, passa em primeiro lugar em medicina, e as pessoas, cara, como é que ele conseguiu? Sabe por que ele conseguiu? Porque ele nasceu para isso. Ele respira isso, ele vive isso. O ambiente que ele está não vai determinar o futuro dele. Ele pode estar ali, mas ele não se vê ali. Ele se vê lá na frente, ele se vê com jaleco. Ele se vê já com aquele aparelho aqui do médico. Ele já se vê dentro de um hospital, ele se vê atendendo o paciente. Então ele pega os livros, ele lê de uma maneira, e isso, a maneira que o cérebro dele processa as informações que chegam para ele é diferente. Porque ele nasceu para aquilo, ele sabe que é aquilo que ele quer. Então, meu irmão, esse cara vai arrebentar, vai ser um profissional daqueles lá em cima. Mas quantos querem entrar para a medicina só por causa do status e por causa da remuneração? Quantas pessoas querem entrar aí e essas pessoas vão fazer, muitas vezes essas pessoas vão fazer simplesmente por causa do dinheiro. Deixa eu te dizer, você não é movido a dinheiro. Você tem que amar aquilo que você faz. Quando você entender o propósito pelo qual você foi chamado para fazer, você tem que investir pesado nisso. Você vai ter a alegria de fazer e você vai ser recompensado por isso. Agora, se você não definir o seu sonho, qualquer coisa que aparecer tá bom. Ah, pastor, mas o senhor não está entendendo. Eu estou pensando na minha aposentadoria. É mesmo? É mesmo? Você está pensando na tua aposentadoria? Eu não sou contra a aposentadoria, não. Pelo contrário, é um direito. Mas deixa eu te dizer, se você só está pensando na tua aposentadoria, quando ela acontecer, tu vai fazer o que da tua vida? Tu vai ser uma pessoa amarga, vai ser uma pessoa infeliz, vai ser alguém que agora se aposentou, mas não fez o propósito, não cumpriu o propósito, não usou o potencial, não extraiu de nada. Mas eu me aposentei, pastor, agora estou numa cadeirinha de balanço, eu sou um sucesso. Tem certeza? Tem certeza? A melhor maneira de você dizer para mim que você é um sucesso é você viver intensamente o propósito. O propósito. A aposentadoria ela vai vir, tudo vai acontecer, mas não é por isso. Não é por isso. Você precisa entender o propósito. Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Aí essa visão estabelecida dentro de você, você vai desenvolver, você vai crescer. Pessoal, não, pastor, eu tenho que começar a pagar INSS hoje com 15 anos de idade, porque agora leva 50 anos para se aposentar, que não sei o quê. Sabe, irmãos, eu vejo pessoas brigando com essas coisas, eu vejo pessoas discutindo isso, mas deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que as pessoas estão desesperadas por causa disso? Porque não entenderam o propósito. Porque não entenderam o propósito. Primeira coisa, se o tempo de contribuição aumentou, quer dizer que essa geração vive mais do que a outra. Eu não sou, querido, lá de 1960 não, mas se você pegar a estimativa de vida que era em 1950, eu li uma reportagem, pega essa reportagem aí que é interessante isso. Tava mesmo assim, um carro, o motorista perdeu o governo do carro e atropelou um idoso de 36 anos de idade. E eu fiquei, caramba, 36 anos, então eu sou uma múmia. 36 anos de idade é um idoso, porque a estimativa de vida naquela época não passava de 50 anos, de 40 anos. Então uma pessoa com 36 anos era considerada idosa. Depois passou para 65 anos considerar a pessoa idosa. Agora está aumentando. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo mais. De vez a turma se alegrar porque estão vivendo mais, não, eles querem ter o dia. Então, tem coisas, querido, que são totalmente ilógicas e irracionais. Porque as pessoas não procuram entender que o propósito quer dizer que se eu estou vivendo mais, eu tenho mais tempo para cumprir o propósito. Eu tenho mais tempo. É por isso que Jesus ele falou, vós fareis obras maiores do que eu fiz. Deixa eu te perguntar, o que é uma obra maior do que Jesus fez? Jesus ele salvou a humanidade. Você concorda comigo? O sangue de Jesus. Jesus não salvou a humanidade? Ele não derramou o sangue dele para salvar o povo? Eu te pergunto, o que é maior que salvar a humanidade? Você consegue fazer algo maior do que isso? Eu e você conseguimos? Não, a gente não consegue.
curar enfermos, sim, ressuscitar morto, a gente consegue. Agora, e salvar a humanidade, você consegue? Então, que obra maior é essa que Jesus está falando? Ele não está falando da proporção do milagre, ele está falando de tempo. Porque Jesus ele levou 30 anos se preparando para um ministério de 3 anos e meio. O que ele está dizendo? Vós farei obras maiores do que eu fiz. O que ele está dizendo no original? Ei, vocês terão mais tempo para fazer. Eu tive 3 anos e meio para fazer. Vocês vão ter mais tempo para fazer. A minha pergunta é, faz quanto tempo que você é uma pessoa que confessou sua fé e você ainda não fez? Porque você não entendeu o propósito. Porque você está perdendo tempo fora do propósito. Me diga aí. Você entende quando eu falo que nós estamos roubando uma geração quando não estamos dentro do propósito? Quando você não está dentro do propósito, quando você não está dentro da visão, o tempo está passando. Muitas vezes você já está aí com seus 25 anos, com seus 30, com seus 40, com seus 50, com seus 60 e você ainda não sabe por que você existe. Você sabe que nasceu. Eu sei quem eu sou, pastor. Sim, por que tu existe? Então, pastor, não sei. Mas o importante é estar vivo. Tem certeza? Só está faltando enterrar. Porque uma vida sem propósito não tem sentido, queridos. Uma vida sem você saber o porquê você está aqui não tem sentido. Eu não consigo ser feliz se eu não levantar todo dia e não entender o porquê que eu levantei. Eu levantei para quê? Ah, sei lá, o dia hoje está chato. Que conversa é essa? Eu levantei porque tem um propósito. Eu levantei porque eu tenho que cumprir um propósito. Então, hoje eu estou mais perto do que ontem. Agora eu estou mais perto do que de manhã. Por quê? Porque eu estou vivendo um propósito. Eu estou caminhando dentro do propósito. Cada dia eu estou dando um passo. Cada dia eu estou andando e eu estou pegando as associações que eu estou fazendo para que esse propósito aconteça. Não é mais uma quarta-feira, é uma nova quarta-feira. Mais uma é como mais um qualquer. Uma nova quer dizer que eu nunca vivi. Eu e você nunca vivemos essa tarde, a gente vai viver. Daqui a pouco o dia vai anoitecer. Nós vamos estar, nunca passamos por essa noite de quarta-feira. Mas Deus já passou. Então o que me espera hoje à tarde? O que me espera hoje à noite? Eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar ligado. É por isso que pega isso aí que eu vou te dizer, jovem, em nome de Jesus. Pare de perder tempo com as suas noites acordadas sem ser produtivas. As oportunidades acontecem durante os dias. Pode acontecer à madrugada? Pode. Mas enquanto você perde tempo assistindo, jogando, sem fazer nada que vai contribuir para o propósito, você está perdendo tempo. E durante o dia, em vez de você levantar cedo para as oportunidades, que é algo que começou, você vai estar cansado, raciocínio lento, sem poder de concentração, sem poder de raciocínio, com o cérebro totalmente detonado, vista cansada. Por quê? Porque na hora que as pessoas vêm conversar, você fica... Parece um abestalhado, morgando no assunto. Por quê? Porque está com a vista cansada, está com a mente cansada, está com a cabeça cansada porque passou uma noite acordado jogando. Passou uma noite acordado conversando em celular. Ah, que conversa, meu irmão. Aproveita as oportunidades, são conexões. Você tem que estar com o teu cérebro ativo, você precisa exercitar a leitura. Você precisa ter conteúdo, porque quando as situações se levantarem, você vai estar ali posicionado em frente àquela situação, para que você possa trazer um resultado. Pastor, eu tenho um sonho. Sonho do quê? Bom, pastor, você é jogador de futebol. Tá, beleza. Mas lasca o pau tomar refrigerante. Parabéns. Não se alimenta adequadamente. Parabéns. Não dá nem uma carreirinha e vai ser jogador? Vai não, guerreiro. Vai não. Você só tem uma visão, mas você não está agindo sobre ela. Agir sobre ela é você já se ver um jogador. É você se vestir como tal, se comportar como tal, ter uma alimentação como tal, treinar como tal. É assim que funciona a vida. Agora, se você está esperando entrar dentro de um campo de futebol para ir ser jogador, você não é. Você não passa de um amador. Agora, a pessoa, quando ela se posiciona, as pessoas podem olhar e dizer assim para você assim, esse comércio, menina, tu diz que
Você diz que é microempresária, meu Deus do céu. Vendendo isso aí, não se rebaixe. Ela está falando o que ela está vendo. Você já se vê lá. Você já se vê lá. Quando o tempo passar, ela vai olhar, ela vai falar, mas rapaz, como é que pode essa pessoa? Não deixe as pessoas frustrar teus sonhos. Não deixe as pessoas... Posicionamento. Posicionamento. É por isso que quando nós começamos essa igreja, eu falei, aqui é um lugar de grandes começos. Por que grandes começos? Porque são pessoas grandes que elas vão ter começos na vida dela. E muitas pessoas falavam assim para mim, assim, pastor, é sério mesmo, o senhor vê isso na minha vida? Eu falo, vejo. Mas pastor, é porque assim, é que o senhor não entendeu. Eu falo, não, você não entendeu. Você não entendeu. Quando a mente dela deu um estralo e ela despertou, essas pessoas hoje estão voando. Essas pessoas hoje estão lá em cima e todas elas têm falado para mim isso. Pastor, obrigado por acreditar em mim. Pastor, obrigado por acreditar na minha família. Pastor, obrigado porque o Senhor acreditou nem quando eu mesmo acreditava. Esse é meu papel, esse é meu chamado. É despertar o dom e o talento que está dentro das pessoas. Eu fui chamado para isso. Agrado todo mundo? Claro que não, queridos. Claro que não. Porque eu entendo que na vida existem duas situações. Muitas pessoas vão te amar pelo que você é. E pelo mesmo motivo, muitas pessoas não vão gostar de você. Você não vai ter como agradar todo mundo. Mas é o que vale aquilo que está dentro do teu coração. A maneira que você está lidando com as pessoas e você está potencializando aquilo que está dentro delas. Eu te pergunto, você queria ficar num lugar onde você não cresce? Você tem alegria de estar num lugar onde você não tem pressão para crescer? Você quer ser alguém que tá bom a tua vida do jeito que tá, você não precisa melhorar em nada? Se você disser para mim que não, pastor, para mim tá tudo ótimo. Meu casamento tá uma maravilha, meu emprego uma maravilha, minha conta bancária tá um sucesso. Ah, graças a Deus, pastor, tá tudo bem. Deixa eu só te dizer uma coisa. A gente tem que melhorar muito. Estamos muito longe ainda daquilo que Deus quer para nós. Porém, estamos mais perto do que ontem, porque nós estamos caminhando todos os dias para aquilo que Deus tem. Amém, queridos? Então, visualize isso. Visualize. O seu potencial, ele será revelado quando você disser sim para o seu sonho. Quando você disser sim, é isso mesmo que eu quero, então eu vou em frente. Pastor, eu estou num emprego que não é o que eu quero. Esse emprego aí dentro, ele pode conter um potencial muito grande escondido para a sua verdadeira obra de vida. Não abra mão sem ter planejamento. Tudo o que você precisa entender é que o que você está fazendo hoje colabora para o teu futuro. De alguma forma ou de outra vai colaborar. Se você está trilhando um caminho e está caminhando, o seu futuro vai sendo preparado. Se você também não está fazendo nada e negligenciando, o teu futuro vai estar lá do mesmo jeito. A única diferença é que você vai chegar numa situação por cima e na outra você vai chegar se arrastando, precisando de pessoas, precisando de ajuda de pessoas. Se você até não precisar de dinheiro, precisar de um abrigo, quando você poderia ter sua casa, quando você poderia estar no nível maior. Depende de como você lidar, depende daquilo que você enxerga como visão na tua vida. Se a tua visão for de galinha, você vai ficar ciscando o chão, olhando para o chão. Mas se a tua visão for de águia, você sempre vai olhar por cima das tempestades, por cima das circunstâncias. E aquilo que se levanta, você pode ver muitas vezes e pensar assim, mas pastor, essa situação é um gigante. É uma situação que não tem o que fazer. Deixa eu te dizer. É nessas situações que você mostra o teu potencial, as suas habilidades e é onde você mais prospera.